Cara, eu queria trazer uma questão que duas queixas, eu não digo, frustrações eu mais ouço com relação a esse Papa, que é muito popular, tanto como vocês disseram, ele fez aumentar o número de fiéis, né? Mas uma é dos argentinos pelo fato de que ele nunca foi visitar a Argentina depois de Papa. Essa parece não poderá ser cumprida mais. Agora, a outra, muitas pessoas diziam que ele politizava demais as questões, e eu fico pensando, desde a Idade Média a gente viu, até de antes, que os papas sempre estiveram envolvidos com política e muitas vezes até com exércitos e guerras e tudo. Será que é possível um papa não se envolver com política? Olha, eu acho meio impossível isso, porque além de ser o chefe espiritual dos católicos, ele também é um líder político, ele é chefe de Estado, né? Ele é monarca eleito, basicamente, dentro do Vaticano. Então, é natural, e ele também é líder do mais eficiente e um dos mais importantes corpos diplomáticos do mundo, né? O Vaticano tem relações diplomáticas com mais países do que os Estados Unidos, do que a China, do que a França, tem embaixadas em mais locais, então é óbvio que ele tem que ter posições sobre várias questões, manter laços diplomáticos, inclusive muitas vezes o Vaticano consegue abrir canais para comunicações que outros países não conseguem fazer. Exemplo clássico de Cuba com os Estados Unidos. Era o Vaticano que manteve abertos laços diplomáticos, mesmo se Cuba se tornou um país comunista, o Vaticano não retirou o seu núncio apostólico de lá, manteve, aqui estamos vendo uma foto com Fidel Castro, por exemplo, e o Papa Francisco, mas ele também se encontrou com o irmão dele, né, o Raul Castro, mas o Ratzinger também visitou Cuba, o Ratzinger era considerado um conservador. Agora, essa é uma imagem do Nicolás Maduro também, todas as personalidades que dão um certo, vamos dizer assim, problema para nós democratas, né, que a gente considera como pessoas, no mínimo, desprezíveis. Mas o Vaticano tem outra lógica. O Vaticano pensa quantos católicos temos lá, qual que é a perspectiva daquele país, quanto é importante manter um laço diplomático com aquela realidade. E por isso, mesmo não apoiando, muitas vezes trabalhando contra, né, aquele regime, acaba mantendo uma delegação, né, uma sede diplomática lá. O que, obviamente, acaba poderia ser verificado, poderia ser considerado como um apoio político, e não é. Agora, que esse Papa, responde também ao Ivan, tivesse uma sua predileção, uma visão social da igreja, é um Papa jesuíta, né? Primeira vez na história que temos um Papa jesuíta, então tem uma visão militante também, por si só, por definição, a ordem dele é militante por si só, é um Papa que vinha das periferias, é um Papa que, como caráter mesmo, ele gostava de uma visão mais humilde, uma visão mais simples, uma visão mais pobre também do mundo. O nome dele, o primeiro Papa chama Francisco também na história da igreja. São Francisco nunca foi bem considerado pela Igreja Católica em geral. Quando ele foi para Roma em 1200, o Papa da época e os cardeais trataram ele muito mal, né? Então, o nome Francisco já por si só é uma revolução. Então, caraterialmente, quando ele foi eleito, ele disse, né, vocês foram escolher um Papa no fim do mundo, na Argentina. Então, caraterialmente, pela sua experiência de vida, pelo fato que ele foi não só jesuíta, mas chefe dos jesuítas na Argentina durante o período militar. Então, é óbvio que ele tinha uma visão diferente, como todos, ou boa parte dos argentinos. Outros latino-americanos, em geral, não tinham uma ótima opinião dos americanos, entendido como os Estados Unidos, não fazendo distinções entre presidentes democratas ou republicanos. Então, sim, com certeza é impossível distinguir, separar. Opa, a igreja, estou batendo aqui no vídeo. O italiano destruiu. É impossível separar a questão, vamos dizer assim, espiritual da questão política, da questão do trabalho, do papel de qualquer Papa, não só dele, como líder político do Vaticano. Só para concluir, outro exemplo, João Paulo II, após o 11 de setembro, ele falou em guerras justas, né? Então ele se posicionou justificando, por exemplo, a invasão americana do Iraque, antes do Afeganistão e depois do Iraque. E Bento XVI também se posicionou em outras ocasiões também em relação ao choque de civilizações entre o Ocidente e o mundo islâmico. Então, é imprescindível, é indivisível esse papel de qualquer Papa, papel político e papel espiritual. E é importante ainda que fique frisado para a audiência que é tão complexo que, por exemplo, você citou aqui o Papa João Paulo II, que para nós católicos é santo, São João Papa Paulo II, e ainda assim há críticas bastante contundentes, por exemplo, os sedevacantistas sequer acreditam que haviam papas ali, enfim, para eles a sé já estava vacante, e tem críticas bastante contundentes a papas que, por exemplo, se posicionaram publicamente contra o comunismo. Então, assim,
assim, é um grau de complexidade política e religiosa tão grande que é bem difícil de agradar ali aos católicos. Bom, nós reverberamos aqui o falecimento do Papa Francisco. Primeiro, agradecer ao nosso correspondente que está na Europa, Ivan Kleber, que esteve aqui conosco. Ivan, muito obrigada pela presença. O Jornal da Oeste também é seu. Venha sempre aqui nos visitar. Gesiane, muito obrigado aí por conduzir o Jornal da Oeste e aos demais colegas aí que participaram dessa cobertura, e uma saudação sempre especial a toda a audiência da Revista Oeste. Muito obrigado. E agradecer também o nosso querido italiano Carlo Cauti, que não vai estar aqui pelo mercado financeiro, que está fechado, mas conversou conosco a respeito do Papa. Muito obrigada, Cauti. Obrigado, Jane. Obrigado a todos os nossos ouvintes, também aos colegas de bancada, e até amanhã.